Apenas dois tipos de pessoas podem atingir o autoconhecimento: aqueles que não estão sobrecarregados com o aprendizado, isto é, cujas mentes não são superlotadas de pensamentos emprestados de outros, e aqueles que, depois de estudar todas as escrituras e ciências, passaram a perceber que eles não sabem nada. Desde que não se torne simples como uma criança, não se obtém a iluminação divina. Esqueça todo o conhecimento mundano que você adquiriu e torne-se como uma criança, e então você obterá a sabedoria divina. Para que serve apenas ouvir palestras? O certo é praticar. É fácil falar de religião, mas o difícil é praticar. Gente comum fala o dia todo de religião, mas não pratica nem um grão disso. O sábio fala só um pouco. Mesmo que toda a sua vida seja religião, é expressa em ação. Muito estudo das Escrituras não faz mais bem do que mal. O importante é saber a essência das Escrituras. Depois disso, qual é a necessidade de livros? Deve-se aprender a essência e depois mergulhar profundamente a fim de realizar Deus. Desde que a abelha esteja fora das pétalas do lírio e não provou a doçura do seu mel, paira em torno da flor, emitindo o zumbido. Mas quando está dentro da flor, bebe silenciosamente o néctar. Enquanto uma pessoa brigar e discutir, e houver disputas sobre doutrinas e dogmas, elas não provarão o néctar da fé verdadeira. Quando elas provam, elas se tornam tranquilas e cheias de paz. A espiritualidade leva automaticamente à humildade. Quando uma flor se transforma em um fruto, as pétalas caem sozinhas. Quando alguém se torna espiritual, o ego desaparece gradualmente por conta própria. Uma árvore carregada de frutos sempre se curva para baixo. Humildade é sinal de grandeza. Todos os problemas terminam quando o ego morre. Você fala em fazer o bem ao mundo. O mundo é uma coisa tão pequena. E quem é você que reza para fazer o bem ao mundo? Primeiro, perceba Deus. Veja Deus por meio da disciplina espiritual. Se Deus te conceder poder, você pode fazer o bem para os outros. Caso contrário, não. O sol pode dar calor e luz ao mundo inteiro, mas não pode fazê-lo quando as nuvens se fecham. Da mesma forma, desde que o egoísmo cobre um coração, Deus não pode brilhar sobre ele.
Cultive o amor. O supremo propósito e meta para a vida do ser humano é cultivar o amor. Você deve amar a todos, porque Deus habita em todos os seres. Mas embora Deus esteja em todas as pessoas não estão em Deus. É por isso que sofremos. É por causa do ego que não é capaz de ver Deus. Se você deseja ser grande, seja solitário e manso, pois as grandes pessoas têm a natureza de uma criança. Não seja mesquinho, não reze por cabaças e abóboras para Deus, quando você deveria estar pedindo amor puro e conhecimento puro para que amanhecessem dentro de todo o coração. Como todas as coisas no mundo, os Vedas, os Puranas, os Tantras, os 6 sistemas de filosofia foram contaminados. Como comida que foi tocada pela língua, pois foram lidas ou proferidas pela língua. Apenas uma coisa não foi contaminada na terra, e esse é o Brahman Supremo. Ninguém nunca foi capaz de dizer o que é Brahman. Imagine uma extensão ilimitada de água, acima e abaixo, atrás e à direita. Em todos os lugares há água. Nessa água é colocado um jarro cheio com água. Há água dentro da jarra e água fora, mas a jarra ainda está lá. O olho é a jarra. Quando o olho desaparece, o que resta não pode ser descrito em palavras. As pessoas são como fronhas. A cor de um pode ser vermelha, a de outro azul, e a do terceiro negra. Mas todos contêm o mesmo algodão dentro. Assim é com as pessoas. Uma é bonita, outra é feia, um terceiro santo e um quarto perverso, mas o ser divino habita em todos eles. A sabedoria conduz à unidade, mas a ignorância à separação. Enquanto Deus estiver do lado de fora e distante, haverá ignorância. Mas quando Deus é realizado dentro, esse é o verdadeiro conhecimento. Você pode viajar em todos os 4 cantos da terra. Você não encontrará nada, nenhuma religião verdadeira, em qualquer lugar. Tudo o que existe é só aqui, no próprio coração. Quando a visão divina é alcançada, todos parecem iguais e não resta distinção de bom e mal ou de alto e baixo. Se você meditar sobre o seu ideal, você vai adquirir a sua natureza. Se você pensar no divino dia e noite, você vai adquirir a natureza de Deus. Os ventos da graça estão sempre soprando, mas você tem que levantar a vela. Um oceano de bem-aventurança pode chover dos céus,
Mas se você segurar apenas um dedal de água, isso é tudo que você recebe. Faça da sua meditação um estado contínuo da mente. Uma grande adoração está acontecendo o tempo todo. Então nada deve ser negligenciado ou excluído da sua consciência meditativa constante. Aqueles cuja consciência espiritual foi acordada nunca fazem um movimento em falso. Eles não precisam evitar o mal. Eles são tão repletos de amor que tudo o que eles fazem é uma boa ação. Eles estão plenamente conscientes de que são não o executor de suas ações, mas apenas servos de Deus. A verdade é que você não pode alcançar Deus se você tem mesmo um traço sequer de desejo. Sutil é o caminho do Dharma. Se você estiver tentando enfiar a linha em uma agulha, você não terá sucesso se a ponta tiver mesmo uma leve fibra saindo. Todos certamente perceberão Deus, todos serão liberados. Pode ser que alguns consigam sua refeição de manhã, alguns ao meio-dia e outros à noite. Mas ninguém vai ficar sem comida. Todos, sem exceção, certamente conhecerão seu verdadeiro eu. A agulha magnética sempre aponta para o norte e, portanto, é o veleiro que precisa não perder a direção dela. Contanto que o coração esteja direcionado para Deus, não se pode perder no oceano da matéria. Um barco pode ficar na água, mas a água não deve ficar no barco. Um aspirante espiritual pode viver no mundo, mas o mundo não deveria viver dentro dele. Ore a Deus para que seu apego às coisas transitórias, como nome, riqueza e os confortos das criaturas, possam se tornar menos e menos a cada dia. Viva no mundo como uma ave aquática. A água se agarra ao pássaro, mas o pássaro sacode a água. Viva no mundo como um mudfish. O peixe vive na lama, mas sua pele é sempre brilhante e brilhante. É muito gostoso arranhar uma micose com coceira, mas a sensação que se tem depois é muito dolorosa e intolerável. Da mesma forma, os prazeres deste mundo são muito atraentes no começo, mas suas consequências são terríveis para contemplar e difícil para aguentar. Meninas pequenas brincam com bonecas no quarto externo. Brincam sem nenhum cuidado, nenhum medo ou atenção. Mas assim que a mãe entra, elas jogam suas bonecas de lado e correm para ela chorando: "Mamãe, mamãe." Você também está brincando agora neste mundo material, apaixonado pelas bonecas da riqueza, honra, fama e assim por diante. No entanto, quando você vê sua divina mãe,
Você não encontrará prazer em todos estes. Jogando todos eles de lado, você vai correr para ela.